Ai, que tesão nessa situação. Ai, Pedro! Pra que eu vou dar vazão, né? Pra que eu vou falar sobre isso? Pra que eu vou viver esse tesão? Se eu posso reprimir, se eu posso julgar o outro que tá fazendo exatamente aquilo que eu tô com tesão de fazer. Essa é a lógica que nos é ensinada a lidar com a nossa energia libidinal. Falando do ponto de vista sexual, mas não só dele. Essa quadratura de Marte com Plutão, e ainda na lunação virginiana, né? Que é uma lunação que ela nos inclina. Ela começou com o eclipse, que é um momento astrológico muito forte, e ela nos inclina para que a gente faça uma racionalização, para que a gente tenha mais discernimento na vida, na rotina. E a energia de Marte, né? Assim como a energia que a gente atribui a Plutão, são energias muito ligadas à nossa força libidinal, aquela força mais profunda. Então eu tenho visto muito uma coisa assim: quais são os recursos? Para onde você direciona a tua energia libidinal? Para onde você direciona a tua energia? Isso é um questionamento que tem me aparecido muito. Quando eu falo em energia libidinal, eu não estou só falando da libido sexual, né? A gente até vai entrar aí no âmbito da psicanálise versus a psicologia analítica do Jung. Mas basicamente Freud enxergou a libido como uma pulsão sexual, né? E Jung ele estendeu a libido como um desejo de vida, né? E a gente pode estender isso para astrologia, até porque Jung é um nome que, vamos dizer, ele trouxe um pouco a astrologia e o estudo do simbólico para dentro da ciência, já que ele era um médico, né? E depois ele evoluiu seus estudos para essa área mais do símbolo, do arquétipo. Mas enfim, tô falando um monte desse tema porque é um tema que tá em voga, que apesar da gente estar nesse aspecto separativo de Marte quadrando Plutão, esse foi um trânsito que marcou a entrada do equinócio de primavera aqui para nós no hemisfério sul e marcou o céu do eclipse. Então a gente ainda tem essa sensação. A energia libidinal na astrologia é essa energia marciana, a energia do início, do impulso. É aquele desejo que faz a gente pular da cama e correr atrás de qualquer coisa na vida. Essa energia está super à nossa disposição, mas é isso. Para onde a gente direciona ela? Claro que aproveitando não só a quadratura de Marte com Plutão, da qual a gente já saiu, teoricamente, mas o trânsito de Marte pelo signo de Escorpião, que dura até o início de novembro. Esse trânsito a gente pode usar, entre várias coisas, para investigar para onde vai a nossa energia, para investigar justamente a nossa energia libidinal, sexual, não sexual, para onde vão os nossos desejos. E óbvio, quando a gente está falando de Marte forte no céu, fazendo uma quadratura para Plutão, a gente está falando de revelações, de coisas que estavam ocultas e que precisam ser faladas, né? A gente está falando da língua de chicote, a gente está falando, eventualmente, dos escândalos, das revelações públicas mesmo, né? Coletivas, que precisavam vir à tona. Que a gente não pode atribuir, simbolicamente, a Marte em Escorpião, fazendo quadratura com Plutão em Aquário. Essa semana, após o eclipse, a gente ter recebido na maior cidade do país um mega temporal, repentino, como é da natureza do signo de Aquário, pode nos fazer repensar a nossa atitude coletivamente. Até porque é só conseguir somar Lé com Cré para entender que esse temporal faz parte das mudanças climáticas que estão nos acometendo. Marte, em Escorpião, ele nos cobra mudanças de atitude, transformação na forma como a gente age coletivamente. Claro que isso vai nos atravessar muito de novo, até que a gente entenda as consequências dos nossos próprios atos enquanto humanidade. Uma vivência que pode ser muito positiva de um trânsito de Marte pelo signo de Escorpião é a gente entender mais profundamente o que move as nossas atitudes. Estou direcionando a minha energia, estou direcionando a minha atitude para isso ou para aquilo, mas isso faz sentido? Estrategicamente, isso faz sentido? Coletivamente, isso tem um propósito, já que a gente está falando de uma quadratura com Plutão em Aquário, que é um signo coletivo. A gente está falando de dois planetas que estão ligados à transformação e um signo ligado à transformação, à investigação, à crise, à metamorfose. E o outro signo ligado à coletividade, à racionalidade. Uma quadratura muito pesada, toda vez que acontece um trânsito assim no céu, é tragédia, é queda de braço do ponto de vista econômico, são jogos de poder acontecendo no Congresso, por exemplo, que são coisas que a gente está vendo, são exemplos de muita violência, muita agressividade que a gente pode ver na Terra. E eu também não... É difícil, né, falar como que a gente se defende. A gente vai ficar trancado em casa pelos próximos 20 dias enquanto essa quadratura acontece? Não faz sentido. Primeiro que é bom a gente evitar conflitos desnecessários e exposições a situações de perigo muito iminentes que são desnecessárias, mas essa também é vamos dizer, uma provocação simbólica para que a gente consiga se transformar dentro da gente aquilo que a gente já sabe, já viu, já foi esfregado na nossa cara, que a gente precisa transformar. Esse homem, conhecido também por ter fundado grandes empresas como Easy Taxi, Singu e G4 Educação. O nome dele é Thales Gomes e ele tem uma nova empreitada. Agora ele é responsável pelo movimento Gaut Brasil, uma iniciativa que aparentemente parece legítima, não contratar extremistas, mas é muito perigosa e já reúne representantes de quase 3.000 empresas brasileiras. Dessa forma, pode ajudar a transformar o poder de contratar em ferramenta de coerção política e ideológica no Brasil. Por isso, na edição dessa semana da newsletter Cartas Marcadas, a gente faz um exposed histórico. A gente tá revelando o nome de cada um dos empresários que aderiram a esse manifesto Gaut Brasil. Quer entender a importância disso? Vamos aos fatos. Depois do assassinato de Charlie Kirk, a extrema-direita brasileira iniciou uma nova cruzada moral. Uma patrulha digital liderada pelo Nicolas Ferreira passou a expor trabalhadores e pressionar e ameaçar empresas pelas suas demissões de gente que, segundo ele, teria comemorado a morte de Kirk. Isso inspirou Thales Gomes e o seu movimento Gaut Brasil. O texto do manifesto do Gaut Brasil, ele usa uma linguagem moral. Diz que não é para sustentar o mal ou empregar extremistas. Parece até inofensivo, mas abre uma brecha gigantesca para perseguição política e pode contrariar a Constituição, leis federais e convenções da OIT que proíbem a discriminação por motivação política no ambiente de trabalho. Além disso, como você deve saber, o termo extremismo está cada vez mais alargado, elástico e distorcido nas mãos da extrema-direita brasileira. Quer um exemplo? A estilista Zaza Pêssego foi demitida da Vogue Brasil depois de ter um post seu interpretado como uma comemoração da morte de Kirk. Ela negou, mesmo assim foi vítima de linchamento e de demissão.
Essa semana a gente presenciou que é cronicamente online, que é viado, né? 2 brigas feias bizarras de casal gay. Agora ex-casal, né? Expostas na internet. Gays jovens com milhões de seguidores, os famosos anônimos que a gente só sabe que existe quando eles fazem alguma merda. Tipo assim, Jade Picon. Um deles teve soco, sangue na cara, a mãe abriu uma live pra dizer que o filho apanhou do namorado, uma confusão. Uma coisa inenarrável. O outro teve até uma expose de saúde mental, do relacionamento tóxico. Quando a gente fala de um Marte quadratura para Plutão, a gente também tá falando de coisas mórbidas, né? A gente tá falando de coisas muito intensas, de uma capacidade grande de investigação, de regeneração, mas também de coisas um pouco pesadas, como se fosse um momento de exposição daquilo que é mais mórbido em nós mesmos, individualmente e enquanto sociedade. Mas claro, a morbidez é exibida para que a gente consiga trabalhar em cima dela e regenerar, transmutar. Urgente, gratificação faroeste no Rio de Janeiro. A ALERJ aprovou uma lei estúpida, bizarra, desumana, cruel, custosa e ineficiente, que basicamente dá prêmios para policiais civis que matarem civis em operações policiais. É isso que você está ouvindo. Premiar policiais que em operações da polícia matam. Isso já existiu, lamentavelmente, no Rio de Janeiro, de 95 a 98, no governo Marcelo Alencar. Resultado, mais tiroteio, mais homicídios, mais violência, mais insegurança, mais medo, mais execução extrajudicial. Muitos relatos de tiro na nuca, tiro no ouvido, execução mesmo. Então, basicamente, é uma política que pode financiar execuções sumárias. Gente, em qualquer aspecto, isso é absolutamente desumano. E vamos de temporada libriana, né, galera? O Sol entrou em Libra assim que a primavera começou, né, no dia 22 de setembro, inclusive um dia depois do eclipse que a gente teve, que foi um eclipse solar bem importante. Enfim, o que o Sol em Libra ilumina, né? Ele ilumina esse signo que é ligado ao mundo do outro. Então é uma temporada pra gente olhar pro outro, pra gente olhar quem nos cerca, pra gente ouvir esse outro, o que esse outro tem pra nos dizer. A gente não vive sozinho, graças a Deus. Libra está conectado com o símbolo da balança, que é oposto ao carneiro, né? O carneiro, ele é o eu, né? Essa personalidade muito forte, né? Por isso que falam que os arianos são briguentos, têm um temperamento forte. Realmente é uma energia, é um impulso de vida. A energia libriana é uma energia yang também no zodíaco, mas é regida por um planeta yin, por um planeta feminino. E a balança traz justamente essa ideia da composição dos opostos, né? Daquilo que está sendo medido dentro das relações. Essa é uma oportunidade massa da gente olhar para os nossos relacionamentos, por quanto a gente cede, por quanto o outro também cede, qual o tipo de relacionamento que a gente tem na vida. Aproveitando que também essa semana Mercúrio vai fazer oposição a Quirón em Áries. E a gente está falando de a gente conseguir racionalizar e conversar a respeito da nossa ferida, né? E daquilo que a gente pode ser difícil de lidar dentro das nossas relações. Essa é uma boa oportunidade de olhar para essas coisas, para esses nossos calcanhares de Aquiles, vamos dizer assim. A gente está numa semana de lua crescente em Capricórnio, sendo que essa lua começou com um eclipse no signo de Virgem. Então é uma semana que eu tenho sentido, talvez vocês possam estar sentindo também, de muito trabalho duro. E o trabalho duro é a gente conseguir trazer essa espiritualidade que está sempre presente, e às vezes parece que cada vez mais presente, para dentro da matéria, né? A gente está vendo um grande sextil acontecer no céu entre os planetas lentos, né? Urano, Netuno e Plutão. Isso fala de uma espiritualidade muito presente, trabalhando no âmbito aqui da nossa Terra. Só que essa espiritualidade, ela também atravessa a matéria, né? E claro que ser adulto pode ser essa consistência que a gente precisa ter para trazer as coisas para a matéria, é o principal desafio de ser adulto. Que é um desafio que muita gente passa. Essa é uma energia de dureza, de persistência e de aprimoramento da rotina. E o âmbito desafiador da matéria é essa frase que eu vou deixar aqui, né? O que diferencia o elemento terra dos demais é porque na terra, nessa dinâmica que a gente vive do elemento terra, especialmente dentro da astrologia, faz diferença aquilo que a gente faz. Não é exatamente aquilo que a gente pensa, ou aquilo que a gente fala, ou aquilo que a gente sente, ou as paixões, a energia que a gente tem, e sim aquilo que a gente faz, executa. Tem trabalho para que essa realidade venha a se estruturar dentro desse mundo que a gente vive. Tem tempo para esperar, não tem tempo para peraí. Como tá esses dias? Fala, repete pra mim. Eu tenho que pedir recibo, aí eu tenho que pagar minha analista, ela acabou de me cobrar. Aí eu tenho que cobrar os pacientes que também não me pagaram. Aí eu tenho que passar pano em casa, aí eu tenho que fazer almoço, eu não vou almoçar. Aí eu tenho que ir pra academia. Eu tô cansada.